Olá, olá, boa tarde, né? Comecinho da tarde de segunda-feira e eu tô aqui para falar para vocês sobre uma outra conexão de intestino com o restante do corpo. Agora eu vou falar de autoimunidade. Vocês sabiam que as doenças autoimunes têm uma relação direta com os intestinos? Sim, até pouco tempo atrás ninguém sabia disso. Isso é uma coisa relativamente nova, tá? De alguns anos para cá. O que isso quer dizer? Que para que as doenças autoimunes aconteçam, é preciso que o seu corpo confunda uma estrutura sua com algo que não é seu. Por quê? Claro, né? Como é que a gente vai atacar a gente mesmo? Né? Por que a gente começa a atacar a gente mesmo? Por que a gente confunde a gente com algo que não é nosso? Afinal, nós somos treinados ou treinamos o nosso sistema imune para que ele saiba o que é você e o que não é. E o que se perdeu neste processo? Existem algumas conexões entre intestino e doença autoimune. E a primeira delas é uma coisa que se chama permeabilidade intestinal aumentada. O que é isso, Denise? Quando o seu intestino começa a absorver substâncias que não deveria. E essas substâncias que passam de dentro do intestino para dentro de você que não deveriam passar, podem ter estruturas moleculares parecidas com você. E pode fazer com que você confunda seu sistema imune com... Para atacar aquela substância, ele acaba atacando sua tireoide, sua articulação, sua pele, tá? E isso pode acontecer, por exemplo, com a tireoidite de Hashimoto, com artrite reumatoide, com psoríase, com eczemas, outros, né? Com outros problemas de pele. Aliás, qualquer doença autoimune pode ter começado ou se agravado com este fenômeno que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Além disso, é no intestino que a gente tem o maior sede de processo inflamatório o tempo todo acontecendo. Por quê? É lá nos intestinos que a gente tem uma grande quantidade de micro-organismos que faz com que o seu sistema imune tenha que estar o tempo todo vigilante. Será que esse bichinho é bom ou será que esse bichinho é mau? Isso estimula demais o sistema imune. E nesse estímulo demais, eu acabo recrutando células que ainda são imaturas. É como se eu estivesse numa guerra e tivesse que recrutar pessoas da reserva, sabe? Que não tem vivência de batalha. Essas pessoas, por estarem desesperadas, acabam atirando para todos os lados e pegando em locais que não deveria. É a mesma coisa que o seu sistema imune faz. Ele está tão estimulado que ele puxa células pouco treinadas ou imaturas para ajudar neste processo. E essas células acabam reconhecendo coisas demais, né? E atacando a você mesmo. Um outro mecanismo que o intestino está envolvido é numa coisa que a gente chama de reparo do DNA. Para que você continue reconhecendo você mesmo como você, é importante que aquele DNA que você reconheceu lá atrás, tá? Isso acontece quando a gente é criança. Aquele DNA que a gente reconheceu como sendo nosso, ele continua sendo daquele jeito. Quando a gente tem que fazer um reparo desse DNA, que o tempo todo a gente lesiona nosso DNA, dormindo, sentado, fazendo exercício físico, comendo, a gente altera nosso DNA, mas a gente tem um mecanismo de reparo disso. Quando a gente tem que fazer reparo de DNA demais, isso pode ser atrasado. E neste atraso deste reparo de DNA, eu posso reconhecer alguma coisa que não é minha, que é minha, como não sendo minha, tá? Existem trabalhos recentes que mostram, toda vez que a gente faz um anticorpo, né, contra nós mesmos, né, que é a base da doença autoimune, eu posso está fazendo, na verdade, um anticorpo contra um DNA variado. É meu, só que eu não estou mais reconhecendo como meu, porque ele está alterado. E aí, nesse atraso de reparo desse DNA, eu posso reconhecer aquilo como não meu e fazer um anticorpo. Isso, o que tem a ver com o intestino? No intestino é que eu acabo recrutando todo mundo que faz o reparo do DNA. E se eu tenho uma disbiose, um hipercrescimento bacteriano, um processo inflamatório
crônico nos intestinos, tá? Não estou falando de doença inflamatória intestinal, que isso também pode agravar, mas se eu tenho um processo inflamatório crônico acontecendo no intestino, eu posso ter um atraso no reparo do DNA e isso está envolvido também nas doenças autoimunes. O que eu quero deixar aqui de base para vocês? As doenças autoimunes são doenças que vitimizam cada dia mais pessoas. Hoje acredita-se que até 20% da população feminina vai apresentar durante o curso da sua vida algum fenômeno autoimune, seja em tireoide, em pele, em virtualmente qualquer órgão a gente pode desenvolver um processo autoimune. E por isso elas são de grandíssima importância para a sociedade. Se você não é vítima de uma doença autoimune, provavelmente você conhece alguém ou tem algum parente que é. Mas, se a gente cuidar direitinho do nosso intestino, da nossa microecologia intestinal, estes processos podem ser melhorados ou podem ser, inclusive, curados se você cuidar muito bem dos seus intestinos. Hoje a gente sabe que existem tantas conexões entre o intestino e o resto do seu corpo que não há uma condição médica que não seja melhorada, agravada, piorada ou curada através dos intestinos. Prestem atenção no intestino de vocês e principalmente se vocês têm doença autoimune. Procurem um médico ou um nutricionista que saiba melhorar a ecologia intestinal para ajudar na evolução dessa doença autoimune. Tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, estamos só começando. E não se esqueçam, na quarta-feira é que a gente vai ter a nossa aula totalmente gratuita pela internet e eu espero vocês, tá bom? Infelizmente é só para profissionais de saúde. Marquem aí quem vocês gostariam que visse esse tipo de informação. Até lá!